Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Página 89 do módulo 3, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Nós paramos nesse texto aqui, tá? Vou repetir mais uma vez. Desculpa, 89 do módulo 3, tá? Deixa eu ver aqui como está. Ver se eu consertei. Isso. Página 89 do módulo 3. Então vamos lá. Como são muitas turmas, né, a própria acaba se confundindo. O curupira. Cuidado com o curupira. Seu corpo é coberto de cabelos vermelhos como sangue. Os dentes são verdes e os pés são virados ao contrário. Assim, se alguém tentar seguir suas pegadas, vai tomar a direção errada. O curupira só tem o tamanho de um menino, mas é perigoso. Ele ama os animais e as árvores. Quando as pessoas entram na floresta, ele observa o que fazem. Se caçam animais para alimentar a família ou cortam árvores para construir a própria casa, o curupira não se incomoda. Mas, se matam animais para alimentar a família, se matam animais por prazer ou cortam árvores para ganhar dinheiro, ele fica bravo. E se o curupira fica bravo, você está com sérios problemas, tá? Então vamos lá. O curupira é um personagem muito conhecido do folclore brasileiro, né? É um, faz parte da imaginação do povo ter criado esse personagem, tá? E é muito interessante falar de um personagem folclórico, uma vez que agora está de volta uma novela que trabalha também com esse tema, né? Que trabalha com o personagem do Boto. Eu não sei se vocês estão assistindo, mas a Ritinha, né? Ela é considerada filha do Boto. Olha só, a mãe fala isso quando vai conhecer os pais do noivo, né? Da Ritinha. E o pai dela, quem é? É o Boto. Aí a moça chega e se assusta. Que Boto? Peixe? Ela fala, Ritinha puxou o pai, gosta de água. Então é interessante a gente entender que nessas regiões muitas pessoas acreditam que de fato esses personagens existem, tá? Mas é folclore, é tudo que vem do povo, da imaginação do povo, tá? Então vamos lá. Como a gente viu, né, o personagem do conto é o Curupira. Vamos lá. De acordo com o que você leu acima, o curupira é um protetor da natureza, um animal selvagem. É um protetor da natureza, tá? Ele protege a floresta. Contorne entre os termos em destaque os que constituem predicados verbais. Vamos lembrar de uma coisa. Para eu ter um predicado verbal, eu tenho que ter verbos de ação, tá? Então vamos voltar lá no texto e contornar esses predicados verbais. Tem o tamanho de um menino, ama os animais, entram na floresta, observa o que fazem, se caçam animais, não se incomoda e se matam, tá? Então, todos esses predicados são associados ao curupira, tá? Tem como sujeito o curupira. Então, vamos lá. Claro, aqui se matam animais em relação aos homens que entram na floresta, tá? Então, vamos lá, ó. Em qual parágrafo desse texto há mais predicados verbais? No primeiro ou no segundo? Vou voltar no texto, tá? Como a gente viu, no primeiro parágrafo não há presença de predicados verbais, tá? A, ou seja, a sua maioria é de predicados nominais, tá bom? Então, qual é o parágrafo que tem mais predicados verbais?
o segundo, tá? Segundo parágrafo. Por quê? Porque esses predicados indicam as ações do Curupira. E o predicado verbal tem que ter um verbo de ação, um verbo significativo, tá? No primeiro parágrafo, a gente vê mais verbos significativos ou de ligação. A gente vê mais verbos de ligação. Por quê? Porque é feita a descrição física do Curupira. Então, eles usam mais predicados nominais, tá? Seu corpo é coberto de cabelos vermelhos, como sangue. Os seus dentes são verdes, tá? Então, eu tenho verbos de ligação, predicados nominais, ok? Vamos lá, página 90, tá? Releia a oração abaixo. Então, vamos lá, ó. O Curupira só tem o tamanho de um menino. Como eu faço para identificar o sujeito da oração? Eu pergunto ao verbo. Quem tem o tamanho de um menino? O Curupira, tá? Então, o Curupira, quem só tem o tamanho de um menino? O Curupira. Então, esse é o sujeito, tá? Qual palavra exerce a função de núcleo do predicado? Vamos lá. Tirei o sujeito. Em termos práticos, o que sobrar é o meu predicado, tá? Então, o predicado é só tem o tamanho de um menino. Qual é o núcleo? Ou seja, qual é a palavra mais importante desse predicado? É o tem, tá bom? É o verbo tem. A palavra que você respondeu no item B é classificada como verbo transitivo direto, quando eu pergunto o que, verbo transitivo indireto, quando eu pergunto de que, ou verbo bitransitivo, quando tem dois complementos, tá? Dê uma informação ao aluno. O que? A informação. A quem? Ao aluno. Então, aqui no caso, a gente voltando aqui na oração, esse tem o que? O tamanho. Então, ele só tem um complemento e esse complemento não tem preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto, tá bom? Qual é o complemento desse verbo? Ou seja, o que completa o sentido desse verbo? O tamanho de um menino, tá? Observe algumas capas de livro. A princesa salva a si mesma neste livro. Uma proposta interessante, né? Uma vez que as meninas são ensinadas a ficar esperando o príncipe, essa aqui não precisou, salvou a si mesma. E o Diário de um Banana, né? Que é uma coletânea aí muito conhecida entre os jovens, né? Na idade de vocês, tá bom? Então ele tem vários títulos, né? Vamos lá. Então, a princesa salva a si mesma neste livro, Diário de um Banana. Roderick é o cara. Então, vamos lá. A forma verbal do título da capa A é o núcleo do predicado verbal. Olha o que está querendo dizer aqui. Que a forma verbal da capa, a princesa salva a si mesma, a palavra mais importante é o verbo salva, verdadeiro. O verbo do título da capa A é de ligação. Falso, salva, indica uma ação, tá? O verbo que compõe o título da capa B é um verbo de ligação. Verdadeiro. Roderick é o cara, né? O é um. O verbo empregado no título da capa B é significativo. Falso, porque é de ligação. Bom,
Então, vamos lá, ó. Vamos completar aqui a página 91, tá? Então, vamos lá. Vamos falar do gênero entrevista, né? Que nós lemos várias entrevistas, inclusive do Felipe Neto, tá? A entrevista pode ser oral, ou seja, falada, né? Ou escrita, sendo composta de uma introdução, que informa o leitor sobre o entrevistado e o que será apresentado, em uma sequência de perguntas e respostas. Ela pode ser veiculada em jornais, revistas, internet, televisão e rádio. Tá bom? A reportagem, né, outro gênero que nós vimos, pode ser oral ou escrita, e tem como objetivo levar ao leitor ou ouvinte informações aprofundadas sobre um assunto, tá? Textos desse gênero podem ser veiculados de forma impressa, né? Pode ser o jornal mesmo, o jornal físico impresso, ou digital, que a gente vê muito na internet. O jornal O Dia, o jornal Extra, mas de forma digital, tá? Em jornais impressos, radiofônicos ou televisivos, na internet e em revistas. Então, pode ser veiculado e a gente pode assistir em todos esses meios aí de comunicação, tá? Geralmente, sua estrutura é formada por, vimos muito isso, né? Título, linha fina, lead e corpo do texto, tá bom? Vamos lá. Marcas da oralidade. O que, professora, que eu não lembro? São as marcas da nossa fala oral, né? Da nossa fala do dia a dia, né? Não é ligada àquela linguagem mais culta, mais rebuscada, perdão, né? Da linguagem culta. Então, vamos lá, ó. As marcas de oralidade são recursos como palavras e expressões próprias da oralidade. Exemplo, quando a gente fala né, aí, pra, quando a gente usa muitas repetições, tá? Frases interrompidas, abreviações, tá bom? Essas marcas são mais comuns em gêneros como entrevista, contos populares e diários, e são mantidas a fim de preservar, em textos escritos, a situação comunicativa. Então, se eu estou colocando no papel uma entrevista, eu posso registrar sim essa oralidade, tá? Posso, ele falou aí, eu vou escrever o aí. Ele deu um sorriso, eu coloco lá risos, tá? Entre parênteses. Vamos lá. O que nós vimos também? Que os pronomes pessoais oblíquos associados a um verbo podem exercer a função de objeto direto ou indireto, tá? Vai depender do verbo que eles estão complementando. Bom, o predicado verbal ocorre quando seu núcleo é um verbo significativo, que traz uma noção por si só, uma ação apresentando uma ideia nova sobre o sujeito, tá? Então, no predicado verbal, o mais importante é o verbo de ação, tá bom? Então, vamos lá, ó. Nós vamos fazer, eu vou deixar para vocês, tá? A gente vai lá na página 96, tá? Porque nós já fizemos algumas atividades dessa aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui, ó, a página 96, tá? Vou deixar o número 5 como sugestão de atividade para a gente fazer e corrigir na próxima aula, tá bom? E a gente vai seguir a partir dessa página, ok? Repetindo, número 5, página 96, número
5, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.